Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, a sua família, seus amigos, parentes. Com alegria estamos mais uma vez aqui em nossa reflexão bíblica, pela bondade e misericórdia do nosso Deus e também com o depósito de confiança do nosso pastor presidente para fazer uso de alguns minutos e meditarmos juntos na palavra do Senhor. Se possível, onde você se encontra, você parar por um instante para que possamos ler um texto na palavra de Deus e juntos então meditarmos em temor, em devoção diante do Senhor. Nesta ocasião queremos falar sobre o preço da conquista e, para tal, vamos ler no livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nos diz o seguinte, o texto na palavra de Deus. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos sobre a cidade de Jericó, nos chama sempre a atenção a forma como ela foi construída e amuralhada, fortificada. A história nos fala de uma cidade com aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Seu muro, 9 metros de altura e 6 de largura. Era realmente muito fortificada. Para que o povo de Israel, o povo de Deus, pudesse desfrutar da herança, desfrutar da promessa, tinha que encarar aquela cidade como uma cidade anátema diante de Deus, uma cidade que deveria ser destruída, e assim o povo estaria avançando para alcançar, conquistar a bênção completa que era o território do qual Deus disse em uma certa ocasião, terra que mana leite e mel, terra na qual eles iriam desfrutar da bênção de Deus em todas as áreas de sua vida. Porém, no versículo 2, nós encontramos aqui uma declaração em relação a ela que Deus está fazendo a título de promessa para o povo de Israel, dirigindo-se a Josué. Deus diz, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Era uma cidade, humanamente falando, intransponível, uma cidade que era complicado o acesso se as portas estavam fechadas, uma cidade que não tinha como minar pelos seus muros, pela altura, pela largura e ainda o exército da cidade em si. Porém, Deus é quem está dizendo que ela seria entregue nas mãos de Josué. E não somente ela, o seu rei, e também Deus diz ainda os seus valentes e os seus valorosos. Sendo assim, qualquer crente que ouve uma palavra desta é como que dissesse de imediato, pronto, já tenho a vitória, já tenho a bênção, já tenho o que eu precisava alcançar. Glórias ao Senhor, porque considerando quem está dando a promessa, considerando a sua fidelidade, sua soberania, o seu poder, considerando que ele não fala
para mentir, Deus não mente, não se equivoca, não fala para depois pensar e dizer que não sabia que haveria essa ou aquela dificuldade. Claro, era então algo já alcançado, porém na dimensão apenas da fé, pois Deus queria que eles fizessem alguma coisa para logo apropriar-se daquilo que Deus está dizendo lhes daria. E vem então no versículo 3 a seguinte declaração: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Primeira coisa que observamos como orientação divina: eles deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Ora, pensando como os moradores de Jericó, nós diríamos que coisa ridícula, que loucura, que negócio sem sentido, rodear a cidade. Mas era uma orientação divina para o povo que ouviu Josué falar da parte de Deus, para o povo que ouviu ele dizer que Deus havia dado essa orientação, Deus havia estabelecido essa forma. Então, para eles era uma questão de fé. Se Deus falou, eu creio. Se Deus falou, eu vou acatar. Se Deus falou, irei submeter-me à sua vontade. Não importa a interpretação dos zombadores, dos incrédulos, não importa a maneira como eles irão pensar a meu respeito ou que imagem criarão sobre mim. Eu irei submeter-me à vontade de Deus. E eles fizeram como o Senhor havia orientado. Mas havia uma outra orientação. No versículo 4 diz: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Marchar ao redor da cidade durante 6 dias. Os sacerdotes iriam tocando buzinas diante da arca, e a outra orientação que vem também aqui: haveria um grupo de homens armados que antecederia a arca, com aqueles sacerdotes tocando as buzinas. Uma outra orientação é que no 7º dia eles dariam 7 voltas ao redor da cidade. Continua Deus orientando. O povo estaria acompanhando aos sacerdotes, com os que levavam a arca, com os que iam armados diante deles, mas eles vinham simplesmente em silêncio, ouvindo o toque das trombetas, mas em silêncio, não fariam mais que acompanhar. Foi como Deus orientou. Com a primeira orientação, nós observamos que há coisas que Deus pede ao crente no tempo de espera para a concretização de promessas ou a obtenção de algo da parte de Deus, que dão aos ímpios ocasião de rir, de mofar-se, de zombar, de lançar epítetos. Porém, aquele que conhece a Deus, aquele que pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, não lhe afeta em nada. Pelo contrário, quanto mais ele vê a perplexidade dos ímpios, quanto mais ele vê a zombaria dos iníquos, quanto mais se destacam os inimigos, os opositores, à maneira como Deus lhe orientou o crente a viver, a andar, a fazer, a falar segundo a sua vontade, parece que isso se constitui em vitaminas para que ele se aproxime mais de Deus, para que ele creia mais ainda em Deus e descanse em sua palavra. Com os sacerdotes tocando buzinas, nós observamos que nas horas de dificuldades, nos momentos que encontramos barreiras intransponíveis, nos momentos que os problemas parecem que irão passar por cima de nós como um rolo compressor, Deus está esperando de nós sacrifícios de louvor. Você já louvou em meio a essa prova que está passando?
Você já abriu sua boca para adorar, glorificar, engrandecer a Deus através do louvor em meio a essa situação adversa, talvez aí no leito do hospital, não sei, ou acamado em casa, olhando outros para o armário no momento e não tem ali um punhado de farinha sequer? Você já pôde louvar a Deus? Deus quer o teu louvor também em meio às dificuldades da vida. Quando Deus orienta que eles dariam 7 voltas no 7º dia, é como apontando para a perfeição, a completude, o todo como Deus orientou, 7 voltas. O número 7 na Bíblia, todos sabem que fala da perfeição e da perfeição de Deus, ou aquilo que esteja relacionado a Ele, ou ainda aquilo que Ele de nós espera para si. E eles assim tinham que considerar. Chegou o 7º dia, foram dadas 7 voltas na cidade. E a Bíblia logo nos mostra, no versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Queridos, quando Deus promete algo a alguém, quando Deus fala sobre um plano traçado por Ele para a vida de alguém, quando Deus, ainda que não tenhamos pedido, Ele, em sua misericórdia, revela algo que pensou a nosso respeito, Ele geralmente, à luz da Bíblia, nós vamos ver, estabelece um tempo de espera. Muitas das coisas que Deus fez na vida de grandes servos seus, de quem lemos através da Bíblia e ainda através da história da igreja, não parte do cânon sagrado, nós vamos observar que houve sempre um tempo de espera. Nesse tempo de espera, Deus, Ele está muitas vezes nos preparando para obter aquela bênção, aquela vitória. Deus estará preparando-nos para saber lidar com aquilo que Ele vai pôr em nossas mãos, coisas preciosas, coisas grandiosas, coisas que serão para o louvor da sua glória, coisas que Ele pensou por meio delas alcançar a milhares ao ouvir o testemunho de alguém, coisas que Ele nos deixará a todos simplesmente sem palavras e, quando muito, apenas dizer, foi o Senhor que fez isto, e é coisas maravilhosas, ou são coisas maravilhosas aos nossos olhos. Assim, nós encontramos aqui nesta narrativa, muito ilustrada, ou bem ilustrada, o que estamos falando. Versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Deus havia dado, porém, haviam passos que deveriam ser dados para que se concretizasse o que Deus está falando. Ora, Ele não poderia, sem que o povo passasse 7 dias naquela forma, naqueles desfiles, Deus não poderia fazer com que a cidade viesse abaixo, Deus não poderia, sem que eles fizessem aquilo, com que os moradores de Jericó viessem a morrer ali dentro da cidade, Deus não poderia fazer de outra forma com que eles alcançassem ou conquistassem aquela cidade? Claro que sim, mas Deus, Ele não tem por costume, à luz da Bíblia, fazer tudo só. Ele também quer a nossa participação, pois com a nossa participação, Deus terá oportunidades de revelar-se mais ainda a nós. Terá ocasião de ensinar-nos coisas que simplesmente falando talvez não aprendêssemos. Ele irá
deixar marcas indeléveis em nossa alma, que se ele tivesse agido sozinho, não as teríamos como testemunho para aqueles que ainda não o conhecem, como também para que nós mesmos, vendo-as em algum momento, lembrássemos de quão grandes coisas ele tem feito em nós. Por isso ele quis que o povo fizesse durante 6 dias, rodeando a cidade nos 7 voltas. Ele queria mostrar também princípios que não se podem ignorar se queremos realmente alcançar o favor de Deus. Princípios que resumimos numa simples frase: submissão à palavra de Deus. Aí é quando muitos, nesse tempo de espera estabelecido por Deus, não resistem. Uns simplesmente chegam a crer que, como Deus ainda não cumpriu, então não foi Deus que falou. Outros, como Deus não cumpriu, Deus não me ama. Como Deus não fez como havia dito, então foi algo da parte humana. Outros murmuram e alguns, infelizmente, até abandonam a fé. Outros querem criar da sua maneira, na sua forma, a bênção, querem eles formular estratégias para que a promessa se cumpra em seu tempo, na sua maneira. Lembrando, por exemplo, a experiência de Raquel, também aquela experiência que envolveu a serva egípcia Agar. Então foram coisas que muitos até agradeceram em público como tendo sido da parte de Deus, mas Deus não tinha nada a ver com aquilo. Bênçãos que alguns até chegaram a oferecer um culto de ações de graças. Já ouvimos casos assim, mas que Deus não tinha nada a ver com aquilo. O tempo passou e logo ficou esclarecido que não foi Deus, porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Quando Deus faz para deixar feito. Quando Deus faz, o seu nome será glorificado. Não haverá dúvidas, não haverá sombra de dúvida alguma, pois Deus trabalha na perfeição. O povo acatou, o povo obedeceu, o povo fez como Deus havia orientado, não ignoraram os detalhes, fizeram tal qual. Submissão à palavra de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, você que parou na caminhada e ainda você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Não sei em que momento da sua vida você se encontra. Não sei se com esta reflexão já veio à tua memória momentos lá atrás nos quais você desfrutou de comunhão com Deus, ouviu Deus falar e ouviu Deus pedir de você coisas que, se você tivesse praticado, coisas que, se você tivesse obedecido na íntegra à palavra de Deus, você já as teria alcançado, já as teria desfrutado. É o preço da conquista. É necessário pagar por meio da obediência a Deus e à sua palavra. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor e em sua lei medita de dia e de noite. Se eu quero e posso contextualizar de forma inclusiva nesta narrativa, é como que dizendo: quem falou foi Deus. O que foi que ele disse? Ele falou assim: então eu vou achar prazer. E eu entendo que o povo disse: vamos deleitar-nos, vamos fazer, vamos pôr por obra, vamos praticar, porque certamente Deus irá nos ajudar, Ele irá nos abençoar, Ele nos dará a vitória. Lá no livro de João, capítulo 6, há um versículo, quando Jesus perguntou a Filipe como poderiam comprar pão para aquela multidão. Aí João, o que escreveu, ele diz: isso ele perguntou
porque queria experimentar ou queria provar a Filipe, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Aqui, se alguém dissesse, mas Deus, por que 6 dias dando uma volta ao redor da cidade e depois no 7º, 7 voltas? É cansativo para o povo, tem crianças, tem anciãos e nós já estamos cansados dessa longa viagem. Por que não resolves agora mesmo, derrubando a muralha? É como que Deus dissesse, eu sei o que vou fazer. Eu sei por que lhe dei esta orientação. E a orientação de Deus não é para humilhar, não é para envergonhar, não é para deprimir os que confiam nele. Não. Deus pretende algo novo. Deus tem algo especial. Deus tem uma outra lição a dar. Deus tem mais uma porção de fé para você. Deus quer revelar algo novo na tua vida, como de si próprio em teu viver. Submetamos-nos, então, à sua palavra. Acatemos as Sagradas Escrituras com carinho, com amor, com desejo de conhecer-lhe e saber cada dia mais o que ele preparou para nós. O versículo 20, mais uma vez lemos, e diz, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Que coisa tremenda! Eles haviam escutado a orientação de Josué, falando da parte de Deus. No 7º dia, nós iremos rodear a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, vocês estejam atentos que os sacerdotes irão tocar as buzinas de maneira demorada. E ele havia dito, inclusive, prestem atenção a mim, façam o que eu fizer, prestem atenção. E diz que quando chegou esse momento, aleluia, eu quero pensar que ali estavam eles na expectativa, a primeira volta no 7º dia. A 3ª, a 5ª, a 7ª, e agora o toque das buzinas. E quando eles ouviram o grito, gritaram intensamente, a muralha veio abaixo, Deus entregou Jericó nas mãos deles. Eles entraram e diz, e tomaram a cidade. O que estás esperando da parte de Deus? É provável que já nesse momento Deus tenha determinado os últimos segundos, talvez, aleluia, para que você possa ver em sua mão o que Deus lhe prometeu. Você não veio obedecendo em vão, você não veio submetendo-se à sua vontade em vão. Deus irá honrar a tua fé, Deus entregará de forma visível e tangível o que há muito você espera, para você ver mais uma vez que Ele é Deus, que Ele é contigo, que Ele é por ti, Ele é fiel, Ele não falha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos juntos pedindo que o Senhor amplie esta reflexão em nosso interior e por ela aumente mais ainda a nossa fé, fé que nos permita continuar diante dele até o momento de obter mais uma conquista nessa jornada. Pai bendito e eterno, te agradecemos no precioso nome de Jesus pela bênção de estar aqui e poder também falar de Ti e meditar em Tua palavra. Que o Espírito Santo leve ao mais profundo de cada um dos que nos acompanharam, honrando-nos com a Sua audiência e que ali, Senhor, forme carne no seu ser a Tua palavra. Aumenta a fé, aumenta a convicção, a esperança e a certeza de que Tu farás coisas grandes em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Continue na nossa programação da Rede Brasil. Deus tem mais para você. Paz do Senhor. Deus te abençoe.